Cumprimentamos a todos os nossos amados e preciosos irmãos, na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A partir de agora, estamos começando mais um programa de fé, com hinos, orações e a mensagem poderosa da Palavra de Deus em nosso favor. E para darmos início então neste programa, nós convidamos a todos os nossos amados irmãos que já estão conectados conosco para que juntos nós possamos ter um momento de oração falando com o Senhor nosso Deus. Orem comigo então. Gracioso e bondoso Deus, mais uma vez nos colocamos perante a Tua bendita presença, Senhor, agradecidos pela oportunidade que o Senhor nos concedeu, por mais um dia de vida, por todas as bênçãos, por estarmos reunidos ao redor da Tua bendita palavra, Senhor, juntamente com esses amados e preciosos irmãos, essa grande congregação virtual, espalhada por todas as partes, de norte a sul, de leste a oeste, e que amam esta mensagem, que amam esta programação, e nós pedimos a bênção em favor de todos, que cada um receba a bênção, receba a vitória, receba a paz, se estiver doente sejam curados, e é em nome do Senhor Jesus Cristo que nós pedimos todas estas bênçãos, e nós te agradecemos humildemente, ainda também
com o perdão dos nossos pecados e das nossas falhas, Senhor. No nome sagrado de Jesus Cristo, nós pedimos estas bênçãos e te agradecemos humildemente, agora e para todo sempre. Amém, amém, Senhor Jesus. Graças a Deus. Muito bem, meus queridos, a escritura que nós vamos ler está no Evangelho de São João, capítulo 5, e nós leremos a partir do versículo 24. E enquanto os irmãos procuram em suas Bíblias, vocês que acompanham as escrituras, as leituras de sempre, não é? Então nós vamos trazer as nossas notificações, como fazemos aqui também diariamente. Lembrando então que este programa é publicado de segunda a sábado, aqui pelo portal da Mensagem Revelada, e também é reprisado através dos nossos grupos de WhatsApp simultaneamente. Assim que publicamos no canal, também já publicamos nos nossos grupos. E qualquer irmão ou irmã que desejar ser participante de um grupo, é só entrar em contato conosco, fazendo a solicitação, e com prazer nós estaremos atendendo o seu pedido, não é? Nosso contato está aí na descrição do vídeo para você falar conosco se for o caso, né? Muito bom, então. Lembrando também ainda que este programa é uma gentileza da igreja que está em Santa Bárbara do Oeste, na Rua Romênia 212, no Jardim Europa. E os nossos cultos são realizados ali todos os domingos no horário das 18h30. E também na cidade de Campinas, o nosso tabernáculo está localizado na Rua Geraldo Gonçalves Dias, número 130, no Parque Residencial Shalom. E os nossos cultos ali são realizados todos os sábados, no horário das 18h30. E todos vocês que residem em algum lugar próximo a esses endereços que nós citamos, pode vir estar conosco, nós convidamos a todos. Isso vai ser uma bênção para todos nós, a sua presença vai nos abençoar também, e com certeza você também será abençoado ao voltar para a sua casa, não é? Então nós convidamos a todos dessa forma. E agora, meus queridos e amados irmãos, que nós já demos as nossas notificações, então nós vamos para a leitura bíblica, conforme anunciado aqui, São João capítulo 5, verso 24, né? Leiamos então. Em verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entra em juízo, mas já passou da morte para a vida. Em verdade vos digo, que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvem viverão. Pois assim como o Pai tem vida em si mesmo, assim também deu ao Filho ter vida em si mesmo, e deu-lhe autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Não vos admireis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma, e o meu juízo é justo, porque não procuro a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Então nós chegamos até o versículo 30. E agora, meus queridos, nós vamos aqui para ouvirmos essa belíssima canção
para o nosso enlevo espiritual, cantada pelo pastor Antônio Nonato Costa, que já é saudoso, e o nome do hino que nós vamos ouvir é Ofertaram a Jesus, né? Vamos ouvir esse belíssimo louvor e depois disso nós retornaremos com a meditação da bendita palavra do Senhor. Ouçamos e meditemos. O que ofertaram a Jesus aqui neste mundo de horror? Teceram coroa de espinho pra cabeça do Salvador. Puseram em sua cabeça uma cana, sobre ela bateram, e logo se viu no seu rosto o sangue que por nós verteu. Também fizeram uma cruz da pura madeira lavrada, quiseram levar nos seus ombros, pra nela Jesus ser pregado. Saíram rumando ao Calvário, açoitando meu Salvador. Caindo Jesus sob as pedras, ferido a sofrer grande dor. Foi esta grande oferta que deram, enfim, meu Jesus. Foi cravos, coroa de espinhos, desprezo e mortes de cruz. E entre dois malfeitores crucificaram Jesus, em troca desta maldade deu-nos salvação, Rei da Luz. Amém, Senhor Jesus. Que o Senhor Jesus Cristo receba essa adoração em louvor ao seu bendito nome e que vocês todos, nós todos, possamos ter sido abençoados também ouvindo esse lindo louvor, esta música sagrada, música sacra, muito inspirada, muito singela, não é? E agora, amados, então, nós vamos aqui para a continuidade do estudo da mensagem Respeito. Nós estamos aqui parados no parágrafo 111 e vamos dar prosseguimento daqui em diante, então, agora, não é? Parágrafo 111 da mensagem Respeito. Não importa quem você seja. Isso aqui já é um assunto bastante importante para nós não perdermos em hipótese nenhuma. Não importa quem você seja, cristão ou não cristão, você ainda tem que trazer respeito a Deus e respeitar o que Ele está fazendo, ou sofrer as consequências, ou é receber isso, ou entrar em julgamento, ou um ou outro que você desejar. Então, isso aqui é bastante importante e merece um destaque aqui. Não importa quem a pessoa seja ela um cristão ou não, seja crente ou não seja crente,
não importa quem seja, é necessário que se respeite a Deus, não é? Que se respeite a palavra de Deus, porque nós vamos fazer a nossa própria escolha. Se nós respeitarmos a palavra de Deus, então nós teremos a vida eterna. E se nós não respeitarmos, nós teremos o juízo. Então a escolha é nossa e nós faremos aquilo que desejarmos, não é? Como eu poderia permanecer com testemunho por horas após horas do que eu tenho visto em meu tempo de vida, do que eu tenho visto em outros países e nas outras partes das nações e assim por diante, as coisas que têm acontecido. Porém, para omitir isso, apenas para que vocês façam a ideia do que eu estou tentando dizer a vocês, vocês devem respeitar isso. Eu tenho visto jovens sentarem-se no encontro, rirem disfarçadamente e escarnecerem em um encontro. Isso aqui é muito sério, né? Às vezes isso também eu já cheguei a presenciar. A pessoa vem convidado por algum amigo, ou às vezes a mãe, o pai força um pouco, a pessoa vem, o rapaz ou a moça vem, e depois chega lá, senta ali na igreja, e quando é dito alguma coisa, o pastor prega qualquer coisa, você observa que a pessoa ri, não é? Dá um sorriso sarcástico ali e como que desmerecendo aquilo que está sendo dito. Então o profeta está dizendo: eu já tenho visto muita coisa acontecer por essas andanças que eu tenho feito, pregando, levando a mensagem do Evangelho e assim por diante, não é? Então ele tem visto pessoas escarnecendo, e muitas vezes em um encontro ou em um culto normal da igreja, não é? E menos de 24 horas serem esmagados nas ruas. Eu tenho visto jovens sentarem-se em um encontro em um ano, quando eu estava em um lugar, e no próximo, possivelmente dentro de 6 meses, volto ao mesmo lugar e praticamente todos eles tinham se ido ou assassinados, atacados em algum lugar com enfermidades e coisas, e isso é correto. Então o profeta está dizendo isso. Eu tenho já visto isso demais, né? Em prazo de um ano ele vai, às vezes as pessoas estavam zombando, zombaram, não creram, não respeitaram, e depois, quando ele volta no próximo ano, aquelas pessoas já não existem mais. Às vezes foram atacadas por algum bandido, ou foram esmagadas por algum acidente de automóvel, de caminhão, de qualquer coisa assim, mas na verdade aquelas pessoas já não estão mais aqui deste lado, onde elas poderiam estar adorando a Deus com verdade, não é? E assim por diante. Você tem que respeitar isso. Eu me lembro de uma certa mocinha, uma noite, no Tenenses, quando eu estava saindo pela porta, pregando numa grande igreja batista. Estava saindo pela porta e eu me senti guiado naquela noite a chamá-la para vir a Cristo. Bem, ela riu em minha cara quando eu a chamei para vir a Cristo. Por acaso,
ela era uma das filhas do diácono da igreja. E estando de pé na porta naquela noite, ela esperou por mim. Quando eu saí, ela disse: eu desejo que você saiba algo agora mesmo. Nunca me envergonhe novamente daquele jeito. Eu disse: Deus estava lhe chamando. Olha que audácia da mocinha, não é? Quando o profeta chamou ela para vir à frente, receber Jesus na vida dela como Salvador, ela riu e não foi. E ela era uma filha de um diácono. E depois, quando terminou o culto, ela ficou esperando o irmão Branham lá na porta da igreja e disse para ele: eu quero te dizer uma coisa, nunca mais faça isso comigo. Me chamar para ser crente, me chamar para me converter ao Evangelho perto das pessoas assim, e eu me senti muito envergonhada. Bom, ela disse: contrassenso, eu sou jovem, disse, eu tenho todo o tempo para isso. Disse: meu pai tem suficiente religião por todos nós em casa. Olha o pensamento, olha o raciocínio das pessoas. Eu não preciso aceitar o Evangelho, não. Eu não preciso me converter, não. Porque meu pai, sendo diácono, né? É claro, ele tem suficiente religião em casa por todos nós. Quer dizer, meu pai é religioso o suficiente para salvar a todos nós. Mas que engano, não é? Da pobre mocinha. Eu disse: não suficiente para você, irmã. Porque ela disse que o pai tinha religião suficiente pela família toda, não é? Mas o profeta respondeu para ela: mas ele não tem suficiente religião para você não, irmã. Cada um tem que ter sua própria religião. Ela disse: se eu quiser alguém para me falar sobre isso, eu tomarei alguém que tem mais senso, não alguém como você. Observemos isto. Ela foi muito deselegante, na verdade, muito insensata. Mesmo que ela pensasse dessa maneira, ela não deveria ter feito aquilo com o homem de Deus que a estava carinhosamente, amorosamente lhe convidando para fazer parte do reino dos céus, não é? Eu disse: vá, diga o que você desejar dizer. Isso não me aborrece, porém algum dia você se arrependerá disso. Não muito tempo depois daquilo, eu passei pela mesma cidade. Aqui veio ela descendo a rua com a sua combinação caindo numa atitude desmazelada, com um cigarro na mão, e ofereceu-me uma bebida de uísque. A mesma coisa. E aqui está seu testemunho. Ela disse: você se lembra da noite que você me chamou ali? Disse: aquilo era a verdade. Ela disse: o Espírito de Deus estava testificando para mim naquela noite, tentando me persuadir que eu viesse. E disse: desde então eu podia ver a alma de minha mãe fritar no inferno como uma panqueca e rir disso. Isso é o que sucedeu. Está vendo? Você tem que respeitar a Deus. Isso é tudo que você tem que fazer. Isso, irmão, isso é tudo. Jezabel desrespeitou isso. E me lembro de uma outra vez, havia algumas crianças irreverentes. Elas tinham sido criadas em um lar.
Elias, depois de seus dias, naturalmente as pessoas odiavam-lhe, porque ele chamou aquela fome na nação. Havia algumas pessoas que ensinavam para os seus filhos que Elias, um homem como aquele, sido trasladado e tomado ao céu, ele foi morto em algum lugar e eles somente o enterraram e o esconderam. Eles não creram nisso. Isso aqui, voltando a falar sobre Elias, não é? E depois não sei se ele vai falar, porque eu ainda não li o trecho da frente. Possivelmente ele fale também sobre Eliseu, não é? Mas ele está falando sobre Elias aqui, que as pessoas, os israelitas, que era da mesma nação de Elias, era o povo a quem Elias foi enviado, que era o profeta de Deus, e eles não criam em Elias, odiavam-no, porque trouxe aquela fome em Israel, e eles ensinavam suas crianças que era mentira que ele tinha sido trasladado, que ele tinha subido ao céu num carro de fogo. Eles ensinavam seus filhos que ele tinha morrido e alguém o tinha levado para algum lugar secretamente e o tinha sepultado em qualquer lugar. E passou-se então a ideia de que ele tivesse sido trasladado, né? Muito bom. Então, assim que Eliseu tomou o seu lugar, agora, ele era o mensageiro do dia agora, depois de Elias ter sido levantado. Assim que ele passou através de uma certa cidade, e as crianças pequenas daquela cidade correram para fora, zombando dele, disseram: escute, seu velho careca, por que você não subiu com Elias, como ele fez? Está vendo? Eles não criam que Elias foi para cima. Aí está. Não foi desrespeitar ao homem, foi desrespeitar sua mensagem. Ele era o sucessor de Elias. Então eu disse que eu não tinha certeza porque eu ainda não tinha lido, não é? Mas ele está falando sim sobre Eliseu. Então Eliseu tomou o lugar de Elias. Quando Elias subiu, ele deixou a capa para Eliseu. E então essas crianças que já haviam sido ensinadas em suas casas, em seus lares, que era mentira aquela história de Elias, e o profeta disse, eles não estavam desrespeitando Elias, eles estavam desrespeitando a mensagem que ele havia pregado. E aí agora vem Eliseu. Ele era o sucessor de Elias. Para Elias, ele tinha a unção, o espírito de Elias estava sobre ele. Ele foi justamente ali em cima e fez as mesmas coisas que Elias fez. Aleluia! Jesus disse, aquele que crê em mim, as obras que eu faço também as fará. Sim, estes sinais seguirão aqueles que creem. Eles desrespeitaram isso, porque o Espírito estava sobre ele. Eles desrespeitavam Eliseu, porque Eliseu havia crido em Elias e era um discípulo de Elias. Era por isso que eles desrespeitavam a Eliseu, não é? Mas o Espírito de Deus estava sobre ele, sobre Eliseu. E ele virou e bateu no Jordão com a sua capa e abriu as águas do Jordão, foi e fez os mesmos tipos de milagres que Elias fez. E mesmo todos os pregadores lá na escola dos profetas disseram, o espírito de Elias está sobre Eliseu. Espalhou-se por todo o país.
E as pessoas, eu aposto que elas riram uma com a outra e disseram: ei, olhe ali aquele bando de santos roladores fanáticos dizendo que aquele homem foi ao céu sem morrer. Cavalos desceram, nós não vimos nenhum. Certamente eles não viram. Certamente não. Eles não viram mesmo, né? Nós não vimos nenhum cavalo, nós não ouvimos nenhuma carruagem em nenhum lugar. Tolice isto. O velho companheiro morreu e eles o enterraram. Então eles estão tentando fazer bastante alvoroço sobre isso, exatamente como eles diriam hoje a mesma coisa. Então, quando Elias atravessou o Jordão juntamente com Eliseu, vocês se lembram que Elias disse a Eliseu: peça-me o que quiser e você terá. Ele disse: eu quero porção dobrada do teu espírito. Eliseu disse a Elias, e Elias disse: dura coisa me pediste, mas se contudo você me ver, quando for tomado de ti, terás o que pediste. E ele não se apartava de Elias em momento algum, porque ele pensava: se eu me apartar dele, pode ser que aconteça o seu arrebatamento e eu ficarei sem a minha porção. E do outro lado do Jordão estavam os filhos dos profetas, que estavam ali naquela, era como se fosse uma igreja, não é? Um rancho de profetas ali. E eles viram quando a carruagem levou Elias embora. E eles proclamaram aquilo, eles saíram pregando aquilo por todas as pessoas, por todos os lugares, e as pessoas não acreditaram naquilo. Diziam que ele era um bando de fanáticos que estavam falando uma coisa que nem era verdadeira, né? É do mesmo jeitinho ainda hoje. Infelizmente, nós vemos ainda hoje. E se não for pior agora, porque a Bíblia diz que a iniquidade se multiplicaria, né? A Bíblia não diz que a iniquidade diminuiria, mas por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Você pode observar isto, meu irmão, minha irmã. Quanto mais passa o tempo, a iniquidade vai aumentando. E o amor das pessoas vai diminuindo cada vez mais. O amor para com Deus e o amor para com o próximo, não é? Mais um pouquinho aqui então. Como eles disseram a respeito de Jesus, eles disseram: ora, eles vieram e roubaram o seu corpo no meio da noite. Ele até mesmo pagaram os soldados para testificar aquilo, porém ele ressuscitou dos mortos. Era verdade, mas o povo não acreditou naquilo. E o povo disse então que eles tinham pago os soldados, porque os soldados ficaram guardando ali a tumba, não é? E eles diziam que eles tinham pago os soldados para que dissessem que na verdade Jesus tinha ressuscitado. Mas eles estavam enganados. Jesus tinha ressuscitado sim. E eles então espalharam essa mentira por todas as partes, não é? Mais um pouquinho aqui. E Elias foi tomado numa carruagem de fogo com cavalos de fogo. E quando esse jovem profeta andou por ali, indo através da cidade, e ele tinha perdido o seu cabelo, quando um jovem, ele estava indo assim, que estas criancinhas correram atrás dele e disseram: ei,
por que você não subiu com Elias? Então isso foi Eliseu, não é? As crianças começaram a insultar a Eliseu. Você certamente já tem bastante conhecimento acerca dessa escritura, não é? Que as crianças começaram a zombar de Eliseu, porque ele também tinha ficado careca, não é? Então as crianças zombavam dele e diziam: por que você não subiu com Elias? Disseram: você, seu velho careca. Está vendo? E eles estavam desrespeitando-o. E o que fez Elias, ou Eliseu? Ele virou no poder do Espírito e amaldiçoou estas crianças. O que sucedeu? 2 ursas vieram das florestas e mataram 42 delas. Você viu? 2 ursas saíram do mato, da floresta, e mataram 42 crianças destas, só porque estavam zombando do profeta de Deus. Mas eu diria, só por isso? Isso foi uma das piores coisas que eles fizeram. E não sei se o profeta ainda vai também aqui comentar isso. Mas por que eles fizeram isto? Os meninos, as crianças. Porque lá em suas casas, quem sabe durante o café da manhã, ou talvez durante o almoço, ao redor da mesa, seus pais comentavam e zombavam e diziam: eles dizem que Elias foi ao alto, foi ao céu numa carruagem de fogo. Isso é a maior balela que nós já ouvimos. E agora tem esse outro aí que diz que recebeu o espírito de Elias, esse careca aí. Então, a culpa das crianças terem sido comidas pelas ursas foi dos pais deles. Está vendo? E que Deus tenha misericórdia da vida de cada pessoa, não é? Porque isso tem acontecido nos tempos antigos e ainda acontece até nos dias de hoje. Eu vou terminando este parágrafo aqui. Correto. Desrespeito irreverente, você não pode fazer isso, você tem que respeitar a Deus. Amém. E você poderia me dizer: mas eu respeito a Deus, mas você não respeita o homem de Deus. Você respeita? Se não respeita o homem de Deus, está consequentemente desrespeitando a Deus. E agora nós vamos ter o nosso momento de oração aqui, não é? Senhor Deus, nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, nós estamos mais uma vez em Tua bendita presença, agradecendo ao Senhor por esta oportunidade de estarmos ouvindo a bendita palavra, de estarmos lendo a bendita palavra do Senhor e podemos nos ater a pensarmos no que devemos ser, como devemos ser o exemplo em nossas casas, em nossas famílias, para com as nossas crianças, Senhor. Senão as nossas crianças poderão ser pegas pelo diabo por nossa causa, por falta de ensinamento, por falta de respeito dos pais para com Deus. Senhor, e agora eu peço a bênção do Senhor através desta oração da fé em favor dos doentes, dos enfermos, que toda enfermidade, toda classe de enfermidade, seja ela qual for, seja expulsa da vida das pessoas, todo mal seja retirado dos corpos, dos lares, das famílias. Meu Deus, que todo espírito maligno, espírito imundo, seja expulso, seja repreendido em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu peço que o Senhor abençoe as crianças, os velhos, os jovens,
os pais de família, que o Senhor não permita que as pessoas, as famílias estejam passando necessidade de alimentação. Prepara o trabalho para cada um, ó Deus, dando vitória. E essas roupas que estão aí, que foram trazidas perante o Senhor, esses lenços, que eles sejam ungidos pelo poder de Deus, que eles sejam ungidos com o poder da cura divina, da libertação, e a pessoa, ao usar essa roupa, ao ser tocado por essa roupa, possa então ser expulso todo e qualquer mal, espíritos malignos. No nome do Senhor Jesus Cristo é que nós oramos, ó Pai, e nós pedimos e agradecemos desde agora e para todo sempre. Amém e amém, Jesus. Graças a Deus. Muito bem, meus queridos, nós chegamos então aqui ao final do nosso programa de hoje. Se o Senhor Deus nos permitir, nós voltaremos novamente em nosso próximo programa e estaremos juntos. Pela graça de Deus, com fé em Deus, nós vamos estar juntos novamente para desfrutarmos de mais uma pequena porção da bendita palavra do Senhor. Fiquem todos com Deus e que Deus fique com vocês também, e que a bênção do Pai Todo-Poderoso permaneça sobre cada vida. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, Jesus. Graças a Deus.